Então vamos lá. Ontem eu falei bem rapidinho que a estrutura geológica ela dependia de três fatores, não é? A estrutura geológica do relevo seria o quê? A base que forma o relevo. Todo relevo ele tem uma estrutura geológica. Relevos são as formas variadas da superfície terrestre. Mas essas formas variadas da superfície terrestre, elas têm uma estrutura que dá forma a essas formas, né? Olha aí, olha aí. Todo relevo seria essa camada que a gente vive sobre ela, essas formas variadas da superfície que a gente vive sobre elas, né? E a gente circula sobre elas. Mas todo relevo ele é constituído por uma estrutura geológica. E aí eu falei ontem que nessas terras emersas que a gente tem, continentes, ilhas, nas terras emersas que a gente tem, que a gente povoa, que a gente habita, que a gente anda e tudo mais, circula, a gente vai encontrar três estruturas geológicas. E essas estruturas geológicas, para a gente analisar elas, a gente depende de três coisas. Quando eu digo assim, existem três estruturas geológicas, é porque existem realmente três grandes conjuntos de estruturas geológicas no mundo todo. E essas estruturas geológicas, quando a gente vai estudar elas, a gente analisa sobre três aspectos. A formação dessa estrutura conta muito para você saber que tipo de estrutura é aquela e tudo mais. A formação, a idade geológica, né, que ela se formou, a idade geológica da estrutura conta muito para você compreender ela. E as rochas que compõem a estrutura, certo? A natureza dessas rochas. Que rocha é predominante em tal estrutura? Então, para estudar a estrutura geológica do relevo, ou seja, a estrutura que dá base ali ao relevo, você tem que analisar a estrutura geológica conforme três coisas. As rochas que compõem, a formação dessa estrutura e o tempo, né? A idade geológica aí no nosso planetinha que foi formada aquela estrutura geológica. Então, a gente vai dizer o seguinte, que existem três estruturas geológicas, como está aqui nesse esquemazinho, né? No mundo todo. Existem três grandes formas de estrutura geológica, que são os dobramentos modernos, como o próprio nome está dizendo, é a estrutura geológica mais recente, a que se formou há pouco tempo, certo? Dos três, dos dobramentos, dos crátons e das bacias sedimentares é mais recente. Os dobramentos modernos se formaram no período terciário, né? Da nossa era atual, que é a era Cenozoica. Ana Beatriz, Oi. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre dobramentos modernos. Diga. É quando tem uma convergência de placas? Exatamente. Então tá bom. Todo dobramento moderno se forma através, olha que nome lindo, de um movimento orogenético convergente. Olha que nome lindo. Todo dobramento moderno se forma através do choque na mesma direção de duas placas tectônicas. Um choque que a gente chama de orogenético, porque é no movimento horizontal, quando duas placas se chocam na mesma direção, na horizontal, por isso que é orogenético. E aí, movimento orogenético convergente. Por que convergente? Lembra que as placas elas fazem três grandes movimentos, três tipos de movimentos, que é convergente, divergente e transformante, quando elas deslizam na horizontal, tipo raspam uma na outra. Pronto. Como é que se formam esses dobramentos modernos? Se forma através de um movimento orogenético convergente de duas placas tectônicas, ou seja, quando duas placas tectônicas elas se chocam na mesma direção, vai haver um dobramento ali da crosta, né? Uma das placas retorna para o manto e uma que no caso é a mais densa, a oceânica, e a continental ela permanece ali. Geralmente eu estou falando de oceânica e continental, mas isso pode acontecer de continental com continental também, viu? De outra forma. E aí, o que é que acontece? Mas vai haver o quê? Vai haver um dobramento, porque uma das placas tectônicas vai retornar e outra vai ficar na superfície e vai ser comprimida, né? Por causa que o movimento é na mesma direção. Então, a crosta vai ser dobrada, o magma vai entrar através de fissuras, vai chegar até a superfície através de fissuras, e esse magma, aquela região ali vai ser soerguida. Quando eu digo que um terreno ele é soerguido, é quando ele é levantado, né? Levantado. E aí vai se formar ali, o magma vai chegar até a superfície, vai resfriar e vai se formar um dobramento moderno. Dobramento moderno se formou há pouco tempo, 60 milhões de anos, certo? Pouco tempo, quase nada, 60 milhões de anos. Se formou, todos os dobramentos que a gente tem em ciência hoje em dia, a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, aqui bem pertinho da gente, vocês podem visitar um dia, acredito que vão visitar, eu espero que eu também. Aqui na parte oeste da América do Sul tem esse dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes. A gente tem também, bem perto da gente, aqui na América, tem as Montanhas Rochosas, que ficam entre Estados Unidos e Canadá, na parte oeste também tem as Montanhas Rochosas, que também é formada através de um movimento orogenético convergente de duas placas tectônicas. Outro exemplo,
A Cordilheira do Himalaia, que é onde fica o pico mais alto do mundo, né, que é o Monte Everest, fica inserido dentro da Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia, que é são uma série de montanhas, né? Uma cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, a Cordilheira do Himalaia também é um dobramento moderno, também se formou através de um movimento orogenético convergente de duas placas tectônicas. Se eu colocar aqui, lembra daquele mapa que eu coloquei das principais placas tectônicas? Se vocês olharem para aquele mapa, vocês vão entender bem direitinho como é que se forma isso aqui. Ana Beatriz. Oi, vocês querem que eu coloque aquele mapa de novo? Oi. É melhor. É melhor, né? Para não ficar só imaginando. Aquela falha que tem, tipo, nos Estados Unidos, é por causa do dobramento moderno? Não, né? Que daquela... Você está falando de qual? Que você mostrou um dia desse. A transformante, né? Eu acho que... Não sei. Uma que eu mandei num livro. É a falha de Sanders. É a falha de Sanders. É. Eu acho que aquela falha ali, ela foi provocada pelo dobramento. Porque a gente vai ver que algumas falhas que tem dentro do Brasil, por exemplo, elas foram provocadas porque na costa oeste da América do Sul houve o dobramento. Aí esse dobramento desencadeou uma série de falhamentos dentro do continente, sabe? Então, eu não tenho certeza, Stephanie, se eu estou respondendo com toda a veracidade do mundo. Mas eu acredito que talvez esse falhamento que eu disse a Andreas, ele tenha sido provocado por causa que houve um dobramento na parte oeste, né? Tá ali bem pertinho já, disse a Andreas. Mas vão pesquisando aí, eu vou em busca aqui do mapa para mostrar os dobramentos. Geografia, cadê os slides das aulas? Acho que é em abril. Tá abrindo, é um pouco lento aqui, vai rolar. Hoje tá um calor enorme. Enfim, abri na parte de rocha. Eu vou abrir outro. Espera aí. Pronto, encontrei. Daí, deixa eu só botar no canto certo que eu mostro. Agora é para já. Tchan! Estão vendo? O mapinha aí com as principais placas tectônicas do mundo. Tá vendo aí? Pronto. Lembra que aqui nessa parte oeste da América do Sul, a gente vai encontrar um dobramento moderno, que é a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes se formou através de um movimento orogenético, porque foi um movimento na horizontal deitado, né? Movimento deitado, horizontal deitado. Orogenético convergente. Então, a gente diz que os dobramentos modernos, ou seja, as grandes cadeias de montanhas, essa estrutura geológica, dobramento moderno, é a que vai dar origem a grandes cadeias montanhosas no mundo. E as montanhas mais recentes, porque é a estrutura geológica mais recente, se formou há pouco tempo, no terciário da nossa era atual. Nós estamos na era cenozoica, se formou na era cenozoica. Sendo que a gente está no quaternário, se formou no período anterior ao quaternário, que foi no terciário. Certo? Há mais ou menos 60 milhões de anos se formaram essas grandes cadeias de montanhas que a gente tem no mundo. No caso, o Himalaia fica aqui, ó, não sei se dá para ver aí. Nesse choque aqui, onde tem a placa iraniana e essa outra placa aqui, enfim, tá sem nome, deve ser a placa ainda australiana, não sei, deve ter outra placa, não tem um nome aqui, mas enfim, se formou nessa região aqui, tá vendo? Ó, que é em contato com China, Nepal, e tem alguns países aqui também, ó. A Cordilheira do Himalaia fica justamente nessa região aqui, que também é um dobramento moderno. Por quê? Porque se formou através de um movimento orogenético na horizontal e convergente, de duas placas. Olha aqui, eu falei que entre Estados Unidos e Canadá tinha outro dobramento moderno. Verdade, olha aqui, no mapinha. Outro movimento orogenético convergente, tá vendo? Duas placas tectônicas aqui se jogando na horizontal no movimento convergente. Convergente, mesma direção. E tem esse nome dobramento porque quando as placas tectônicas elas se chocam uma na outra na mesma direção, uma das placas, ela por ser mais densa, retorna para uma que a outra vai ser dobrada. Realmente vai acontecer esse processo chamado dobramento. Por isso que ela tem esse nome, essa estrutura ela tem esse nome, dobramento moderno. Aqui nessa parte norte da África tem uma grande cadeia também chamada cadeia do Atlas. Nessa parte noroeste, né, da África tem uma cadeia aqui chamada cadeia do Atlas, também formada através de um movimento orogenético convergente. E aqui na Europa tem uma grande cadeia chamada cadeia dos Alpes, que também se formou através de um movimento orogenético convergente. Também é um dobramento moderno.
Então, todo dobramento moderno é um tipo de estrutura geológica que dá origem às maiores feições do relevo que a gente tem hoje em dia. E se formou há pouco tempo, é a estrutura geológica mais recente. Se vocês me perguntarem que tipo de rocha forma essa estrutura geológica, é uma rocha mais resistente ou é uma rocha menos resistente? É uma rocha menos resistente. As rochas que compõem os dobramentos modernos são rochas menos resistentes. Mas como se formou há pouco tempo, né, não é um tipo de estrutura geológica que sofreu muita erosão, porque só há pouco tempo, 40 milhões de anos só. Então, mas a estrutura em si, as rochas que compõem os dobramentos modernos são rochas menos resistentes, né? Agora deixa eu sair daqui. Eu já voltei para o outro canto. Sim, então a gente tem dobramentos modernos, tá o exemplozinho aqui, né, o número 3. Temos os crátons e as bacias sedimentares. Em terras emersas, a gente vai encontrar esses 3 tipos de estrutura geológica. Os crátons, como eu falei ontem, se divide em 2 grupos, né? Existem os escudos cristalinos e as plataformas. As plataformas, vocês e nem eu conseguimos visualizar, porque é um tipo de estrutura geológica que ela está recoberta por extensas camadas de sedimentos. Então, as plataformas é um tipo de cráton, é formado por rocha bem resistente à erosão, inclusive a atividades humanas, são rochas muito resistentes e antigas, são as formações mais antigas, gravem isso, é muito importante. As formações mais antigas de estrutura geológica são as dos crátons, mais antigas do que as bacias sedimentares também, e são mais resistentes. E também é onde a gente vai encontrar grandes quantidades, a gente fala já disso aí, de recursos minerais, principalmente os recursos minerais metálicos, certo? Que tem grande potencial econômico. Como, por exemplo, o ouro é encontrado em crátons, certo? Aí, vamos lá. Então, as plataformas é um tipo de cráton, mas que está recoberto por extensas camadas de sedimentos. Vocês e eu não visualizamos, mas ela existe. Já os escudos cristalinos são também um tipo de cráton, que existe, né? Tem na superfície, você consegue visualizar, eu consigo visualizar. É o mesmo tipo de rocha, o mesmo tipo de rocha que forma plataforma, forma também os escudos cristalinos. A diferença é que o escudo cristalino está aflorado, você vê, eu vejo. Sendo que as plataformas não, a gente não vê. Quais são as rochas que compõem os crátons? São rochas cristalinas. Aí, rocha cristalina, eu estou falando de 2 tipos de rocha. Tanto você pode encontrar um escudo cristalino ou uma plataforma formada ali por rocha magmática, que é a rocha ígnea, quanto você pode encontrar um escudo cristalino ou uma plataforma formada por rocha metamórfica. Belezinha? É claro que, os primeiros crátons a se formarem na Terra, no nosso planetinha, eles foram formados por rochas ígneas. Por quê? Porque o primeiro tipo de rocha a ser formado no mundo, no nosso planetinha, foram rochas formadas pela solidificação, resfriamento e solidificação do magma. Essa estrutura aqui, os crátons, se formou há mais ou menos 4 bilhões de anos. Os primeiros crátons, né, a primeira estrutura cratônica do nosso planeta começou a se formar há mais ou menos 4 bilhões de anos. Por quê? Porque data do período do início da formação da crosta terrestre. Essa camada sólida externa que a gente vive sobre ela. Então, os crátons é a estrutura geológica mais antiga, mas, em compensação, é a estrutura geológica mais resistente à atividade erosiva. Ela é mais resistente. Mas se você parar para pensar aí comigo, você vai ver que, se formou há muito tempo, há mais ou menos 4 bilhões de anos. Então, é mais resistente? Mas já sofreu muito mais erosão do que qualquer outra estrutura geológica que existe no nosso planetinha. Foi a que mais sofreu erosão. É por isso que a gente vai dizer que os crátons, embora sejam as mais resistentes, são as mais erodidas, né, ao longo do tempo, por ter se formado há um tempo, né, bem mais antigo do que as outras 2 estruturas, os dobramentos e as bacias sedimentares. A superfície dos crátons geralmente é uma superfície mais modelada, mais arredondada. Por quê? Porque se formou há muito tempo, sofreu mais o processo erosivo. Ok? Então, os dobramentos e os crátons, eles sofrem bastante a erosão, enquanto as bacias sedimentares, elas sofrem mais o processo de sedimentação, que é o processo de deposição de sedimentos. A gente vai ver que as bacias sedimentares, elas são compostas de maioria, né, de rocha sedimentar. As rochas que compõem as bacias sedimentares são rochas sedimentares, como o próprio nome está falando, está dando a entender. E essas bacias sedimentares são estruturas geológicas que se formam em áreas de depressões, relevos de depressões. O que seria uma depressão? Um relevo chamado depressão. Essa unidade do relevo chamada depressão. É uma área rebaixada em relação ao seu entorno.
Toda vez que você ouvir falar num tipo de relevo chamado depressão, você lembra de Caicó. E você lembra que Caicó tá tipo um buraco, né? Você não sente que as áreas ao entorno de Caicó elas são mais elevadas do que o local que a gente tá, não? Não é? O entorno de Caicó não é um pouco mais elevado do que onde a gente está agora situado? Por quê? Porque o relevo de Caicó é um relevo depressivo. E aí, esse relevo, ele apresenta outra característica, que é uma superfície acidentada. Quando você está andando em Caicó, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você sente que você está subindo e descendo o tempo inteiro. Como se você estivesse subindo o morrinho e descendo o morrinho, subindo e descendo. As ladeiras né, principalmente os bairros mais... Se bem que você consegue perceber isso em todo canto. Mas eu acho mais nítido nos bairros mais pobres. Por não ser calçado, por não ser pavimentado, enfim, eu acho mais nítido essa questão de ficar subindo e descendo, mas na cidade toda. Isso. Por quê? Porque o nosso relevo é relevo de depressão. Então, essas bacias sedimentares, elas se formam em áreas de depressão. Ou seja, áreas mais rebaixadas do que o seu entorno. E grande parte das bacias sedimentares, elas vão se formar no fundo dos oceanos, né? No fundo em áreas de água, de grande corrente de água, de rios, enfim. E aí, outra coisa. Essas rochas que compõem as bacias sedimentares são rochas menos resistentes, certo? As rochas mais resistentes mesmo vão ser as rochas dos crátons, dos escudos e das plataformas, são as mais resistentes. E as das bacias são menos resistentes. Mas isso não quer dizer que a gente não vai encontrar recursos também minerais nesse tipo de estrutura. A gente encontra sim. Inclusive, a fonte de energia que a gente mais utiliza no mundo, que é o petróleo, é encontrada em bacias sedimentares. Belezinha? Deixa eu ver se falta dizer, com certeza outra coisa, não estou lembrando agora. Sim, você pode reparar nesse esquemazinho aqui, que ele está mostrando uma bacia sedimentar, né? O exemplo de uma bacia sedimentar aqui, ó, onde está o mousezinho agora. Aí repare que, tipo, a bacia sedimentar ela é uma área formada por sedimentos, obviamente, né? E ela recebe sedimento de onde, professora? De áreas mais altas. Ó, o sedimento que forma uma bacia sedimentar, ele vem de áreas mais elevadas do relevo e vão sendo depositadas ali no fundo e sendo compactadas ao longo do tempo. Essa estrutura geológica, ela data da Era Paleozoica, que é o nosso éon atual. Ó, lembra que a escala do tempo geológico da Terra é dividida em éons, que são escalas de tempos maiores, éons. Aí, dividida também em eras. Um éon pode ser dividido em eras. E as eras podem ser divididas em períodos e épocas. Vocês lembram disso? Pronto. Então, as bacias sedimentares, elas datam da Era Paleozoica até o nosso momento atual. Tanto você vai encontrar uma bacia sedimentar formada na Era Paleozoica, quanto outra formada na Mesozoica, e bacias que estão sendo ainda constituídas, sedimentadas na nossa Era atual, Cenozoica. Porque esse é um processo lento e é um processo dinâmico, que não para, certo? Fica constantemente sendo... Os sedimentos, eles vão sendo trazidos de áreas mais elevadas e sendo depositados em áreas de depressão, mais baixas do que o seu entorno. Tanto pela ação da temperatura, pela ação dos ventos, pela ação da água, enfim, aqueles sedimentos vão sendo trazidos de áreas mais elevadas para serem depositados ali. E com o tempo vão sendo, como é que eu posso dizer, compactados, né? No processozinho de diagênese. Tá tudo ok? Vocês estão bem? Fala muito rápido. Aí aqui tem meio que um resumão, né? Algumas características da estrutura cristalina. Escudo cristalino também é chamado de maciço, viu? Maciços. Ó, estrutura cristalina é mais antiga, já falei. Nem falei quando é que se formou, né? Falei que se formou na época que a crosta começou a ser originada, verdade, mas não falei a era mesmo. E a gente diz que a junção do Adeano, do Arqueano e do Proterozoico forma ali o período pré-cambriano, né? A era pré-cambriana. Então, na era pré-cambriana deu origem à nossa crosta, né? Deu origem, foi sendo formada a nossa crosta nessa era pré-cambriana e foi sendo formada a estrutura geológica mais antiga que a gente tem noção, que são a estrutura geológica dos crátons, que se dividem em plataformas e escudos cristalinos. Formada por rocha ígnea, porque no início as primeiras rochas eram rochas realmente ígneas, as primeiras rochas a serem formadas, mas hoje em dia a gente tem nas superfícies cratônicas tanto a presença de rochas ígneas, você pode encontrar, quanto a presença de rochas metamórficas. Ambas são as rochas mais resistentes. Termoporosidade baixa. O que é isso? Termoporosidade, capacidade de acumular petróleo.
capacidade de acumular petróleo. Quando a gente fala assim, tal rocha tem uma permaporosidade alta, significa que ela tem uma grande capacidade de reter petróleo. No caso, as rochas sedimentares, ela tem uma permaporosidade alta. Já as cristalinas não, né? Porque o petróleo não se forma nessas regiões. Permaporosidade baixa. Maior adensamento hídrico na superfície, drenagem superficial alta, quer dizer o quê? Drenagem quer dizer escoamento da água, viu? Escoamento. Então, em áreas de escudos, de crátons, a gente vai encontrar escoamento superior e infiltração. A água escoa mais do que ela infiltra. Já nas bacias é o contrário. Nas bacias ela infiltra mais do que o processo de escoamento. Geralmente é assim. Sim, são mais estáveis. Elas são mais estáveis à atividade erosiva, né? Eu falei, são as mais resistentes. Importância econômica. Tem uma grande importância econômica do ponto de vista de minerais. A gente pode encontrar diversos tipos de minerais metálicos dentro das superfícies cratônicas, como, por exemplo, o ouro, o ferro, alumínio, estanho, que mais? Manganês, prata, cobre. Tudo isso a gente pode encontrar dentro das superfícies cratônicas. Minerais metálicos com alto poder econômico. Tipos de relevos que a gente pode encontrar esses escudos cristalinos, essas plataformas. Maciços, monólitos, inselbergues, falésias, depressão sertaneja do Nordeste brasileiro. Ou seja, quer dizer o quê? Que a depressão sertaneja do Nordeste brasileiro, que é onde vocês estão agora, eu estou agora, o nosso tipo de relevo é um tipo de relevo formado principalmente por escudos cristalinos. Então, as rochas que a gente vai encontrar mais na nossa região vão ser rochas cristalinas. A presença da rocha ígnea e a presença da rocha metamórfica. Esses maciços, monólitos, inselberg, vocês vão dar uma olhadinha, vão colocar aí no Google depois, vão jogar no Google para vocês verem exemplos. Vocês vão ver que são tipos de relevo que como é que eu posso dizer? É uma rocha que sobrou do processo erosivo do seu entorno. Uma rochazinha, sabe quando você está indo para Natal, que você vê uma rochazinha sozinha, a bichinha sozinha, um bloquinho de rocha sozinho, você anda mais, aí não tem nada do lado. A área ao lado dela está rebaixada, está toda erodida. Esse tipo de relevo aqui, esses tipos de relevo, eles são resistentes à erosão. E eu falei que crátons é um tipo de estrutura geológica resistente à erosão. Então, geralmente, ele sobra em relação ao seu entorno. Fica ali, sozinho. Vocês vão jogar no Google, tenho certeza, para ver umas imagens assim, bem bonitas. Ana Beatriz. Oi. É aquela questão que eu te mandei? Uhum. Ah! É um outro exemplo. Pronto, é um ótimo exemplo. Ótimo. Os crátons foram formados na era pré-cambriana, né, no período pré-cambriano, entre os éons arqueano e proterozoico. Aí, dependendo disso aí, no arqueano, no proterozoico, a gente vai encontrar determinados tipos de minerais, uma maior presença de determinado tipo de mineral, mais influente ou não do ponto de vista econômico. Vamos falar do Brasil já já. Escudos cristalinos ou maciços, eu já falei isso, já falei tudo isso. Só não dei exemplo de plataforma, né? Nós estamos sobre uma plataforma. Nós, vocês, eu, estamos em cima de uma plataforma, sendo que vocês e eu não vemos, nós não conseguimos ver. Por quê? Porque plataformas é um tipo de cráton que é recoberto por extensas camadas de sedimentos. Ou seja, é como se fosse uma estrutura geológica que em cima dela tem outra, né? Você não consegue ver que ela está recoberta. Então, a gente está em cima da plataforma sul-americana, que é um tipo de cráton. Que a gente não vê porque está recoberto. Bacias sedimentares. Diga. Mesmo no Japão, não tem como você ver essas coisas? Não, porque as plataformas, elas são recobertas. Elas são recobertas. Em qualquer canto do mundo que você vê um exemplo de plataforma, um cráton que é uma plataforma, ela está recoberta. Você não vê. Não visualiza ela. Ela está recoberta. Mas é claro que através de mapeamento, de sensoramento remoto, a gente consegue detectar essas estruturas. E estudando as próprias rochas, né? A origem, a idade geológica do planeta, a gente consegue detectar. Bacias sedimentares. Aqui tem um resumão também, ó. A gente data da era paleozoica até os dias atuais, permoporosidade alta, significa dizer que ela tem uma grande capacidade de acumular petróleo, esse tipo de rocha que se forma aqui, né? Que é um hidrocarboneto. Maior densamento hídrico na superfície, principalmente em lençóis freáticos, tem uma grande capacidade de infiltração, né, da água. Drenagem superficial baixa, escoamento baixo, que infiltra mais, geralmente tem o poder de infiltrar água mais, formando ali lençóis freáticos nessas áreas.
são mais instáveis, porque instáveis, tipo, suscetíveis a vulnerabilidades provocadas pelo ser humano, pela erosão, são rochas mais vulneráveis. Tem uma importância econômica, obviamente, já falei disso aqui, né? A gente pode encontrar combustíveis fósseis, como restos, como carvão mineral, o gás natural, o petróleo e o xisto. Já ouviram falar no xisto? Os Estados Unidos vem investindo muito em gás natural através do xisto. O xisto é um tipo de rocha sedimentar que também tem uma capacidade de armazenar gás natural. Gás natural que tipo, pode ser usado em casa, em gás de cozinha, quer dizer, processado, né? Gás de cozinha, em automóveis, para gerar eletricidade, utilizar em indústria, o escambau que vocês imaginarem. E os Estados Unidos vem investindo muito nesse tipo de novo recurso, né? Um novo recurso aí, que é o xisto. E xisto é um tipo de rocha sedimentar encontrado em bacias sedimentares. Depois dê uma jogadinha no Google aí e lê um pouquinho sobre xisto, né? O xisto é uma alternativa ao gás natural que vem sendo encontrado em outras, geralmente associado ao petróleo. Beatriz, Oi, gata. esses exemplos que você citou aí são de fontes de energia não renováveis, não é? Todas, exatamente. Energias não renováveis. E teve uma questão que eu fiz, que eu lembro, ela era do Enem, e que tinha esse xisto. Aí eu fui pesquisar o que era, porque eu não sabia o que era em química, inclusive. Xisto betuminoso, né? Tem esse nomezinho. É um nome bem bonito. Xisto betuminoso. É bom saber, tipo assim, sobre isso que você falou, porque a pessoa podia errar se eu soubesse o que era xisto. Exatamente. Pois é uma rocha sedimentar e que tem enorme potencial de armazenar gás natural. E muito aproveitado, sendo que tem uns riscos, a extração, ocorrem uns riscos na extração, é bem perigoso. E também é muito caro, é uma tecnologia diferenciada e que é muito cara para você retirar o gás de regiões que possuem rochas de xisto, do tipo xisto. Eita, menino, o Lucas está chegando agora, viu? Eita, bexiga. Vamos lá. Tipos de relevos que você pode encontrar, bacias sedimentares, né? Chapada, sabem que chapada é um tipo de planalto, né? Chapada é um tipo de planalto. É uma área mais elevada com topo plano. É elevada, que eu digo, em relação ao seu entorno. Uma chapada é um tipo de planalto. Um planalto com um topozinho plano. É uma chapada. Então, eu posso encontrar uma chapada sedimentar, de estrutura sedimentar, planície, seja fluvial, por rios, né? Que também é chamada de aluvial, costeira ou flúvio marinha, barreiras e dunas. Tudo isso a gente pode encontrar em áreas de bacias sedimentares, né? Porque lembra que eu falei que a bacia sedimentar, a estrutura geológica, ela é só a base do relevo? Ela é só a base. Tipo, todo relevo é a forma variada da superfície. Mas essa forma variada da superfície, ela tem uma estrutura. A gente está estudando a estrutura. A gente não chegou na parte de relevo ainda. Vocês vão começar a ver, tá começando a ver a estrutura que forma o relevo, para depois vocês verem os agentes que vão interferir na formação do relevo, seja ele interno ou seja ele externo. Aí depois disso é que vocês vão ver relevo. Você acredita? Vocês veem primeiro a estrutura que forma, os agentes que dão origem e modelam, para depois ver o relevo. Então, bacias sedimentares, a maior parte da estrutura geológica do Brasil, que recobre o Brasil, é uma estrutura geológica desse tipo aqui que eu estou falando agora, que são as bacias sedimentares. 64% do nosso território é composto por bacia sedimentar. Ô, professor, então quer dizer que nosso território é rico em recursos não renováveis? Exatamente. E também recursos metálicos, em materiais metálicos. A gente vai ver já quando for falar dos escudos que existem no Brasil. Eles também são ricos em algumas regiões específicas do Brasil. Então, terminando essa parte de bacia sedimentar, são formadas em áreas de depressões, tal, já falei isso. Pode ser mais antiga, mais recente. Aqui dá alguns exemplos de algumas que são mais recentes, né? A bacia sedimentar amazônica é uma bacia sedimentar recente, que se formou na era atual, assim como a do Pantanal, Mato Grossense, que também é uma bacia sedimentar recente. Mas detalhe, aquela área não é uma área somente de bacia, a gente vai encontrar no entorno ali uma outra estrutura que são os escudos, nas proximidades. Porque geralmente nas proximidades de uma bacia a gente encontra um resquício de um escudo cristalino. No Brasil só existe duas, que são os escudos das bacias. A gente vai ver, não sei se no livro de vocês tem um mapa das estruturas. Deixa eu ver se tem um mapa das estruturas, acho que tem. Tem, na 179 aqui no meu livro, mas é o livro mais velho. Acho que está na outra aula. Deixa eu olhar aqui. Meu Deus, como passa rápido essa aula, Jesus.
Aí olha os dobramentos, olha como é bonitinho esse esquema, nem tem mostrado o esquema. Bem bonitinho, né? Eu já falei a questão dos dobramentos, então só para mostrar essa imagem, o esquema. Como é que acontece, ó. Todo dobramento moderno é uma estrutura geológica, obviamente, recente, se formou há pouco tempo, data de mais ou menos 60 milhões de anos, que se formou no nosso período no período terciário da nossa era atual, que era Cenozoica, embora a gente está no Quaternário, viu? A gente está no Quaternário. E dizem